Então tá. Hoje vai ser uma aula mais tranquila, uma aula mais leve, porque aula de biomas é meio que uma continuação da aula de clima. Então, como a gente já viu o clima, fica um pouco mais fácil entender o assunto de hoje. Tá? Tela inteira. Beleza. Pessoal, uma coisa que ajuda sempre a gente em todos os sentidos, na geografia, quando a gente entra nesse assunto de clima, vegetação, etc., é ter isso aqui em mente. Ó. Claro que esse aqui é um esquema simplificado dos climas e dos meio ambiente que existe no mundo, tá? É um esquema bem simplificadão. Cadê? Onde é que eu estava? Que era isso aqui. Não, isso aqui. É um esquema bem simplificado, tá? Então, aqui está 0 graus de latitude, que é a distância que é o Equador, né? As latitudes, que são as distâncias do Equador, são medidas em graus, como se tu colocasse aqui um transferidor aqui e medisse quantos graus tem nessa linha, né? Em relação a latitude básica, que é o Equador. Então, 23 graus e 27 minutos ao norte, marca a linha do Trópico de Câncer, e 23 graus e 27 minutos ao sul, marca a linha do Trópico de Capricórnio. Entre essas duas linhas, que são chamadas de trópicos, estão as regiões mais quentes do globo. Aqui tu pode ter quente úmido, tu pode ter quente e seco, entendeu? E claro que se tu estiver no meio de uma montanha aqui, numa cordilheira montanhosa, tu pode estar numa área que deveria ser quente, mas que devido à altitude vai estar fria. Então, toda regra tem uma exceção. Já ouviram falar nessa regra? A geografia não foge à regra. Toda regra tem uma exceção. Então, esse esquema aqui das zonas climáticas são regras gerais. E como são regras gerais, também tem suas exceções. Tu pode ter aqui na zona entre os trópicos, zona tropical ou intertropical, tu pode ter uma exceção que seja uma região muito alta e, portanto, fria. Entenderam? Aqui nas regiões de latitudes mais altas, seja na região ártica, né, nesse azulzinho aqui, seja na região antártica. Pô, se está aqui embaixo também é alta latitude? É, porque o sul e o norte não tem nada a ver com cima e embaixo, tá? A gente fala em cima e baixo para facilitar, mas está errado. Né? Se tu está aqui na linha do Equador e olha para cima, levanta a cabeça aí para o céu, tá olhando para cima, teu olhar vai para cá, ó, tá vindo para cá, ó, entendeu? Tá? Só para vocês entenderem isso. A gente está tão acostumado a olhar para o mapa e achar que aqui é em cima e aqui é embaixo, que é uma mera convenção isso. E é uma convenção que foi criada dessa forma, porque os primeiros cartógrafos, o que é isso? O que quer dizer isso? Os primeiros as pessoas que faziam os mapas, os navegadores, eles vieram da Europa. E como eles vieram da Europa, eles colocaram a Europa em cima do mapa. Né? É o olhar de colonizador. Dificilmente alguém que vai fazer um mapa mundial vai colocar a sua região de origem embaixo. Então ele tem um olhar de colonizador. O olhar de colonizador, ele vai colocar o país dele, a terra dele, a região dele, a cidade dele, a província dele sempre acima. E como acima já era conceituado aonde ele estava como ao norte, então se convencionou colocar o norte acima no mapa e o sul abaixo. Mas isso não é a reprodução fiel da natureza. Se eu quiser fazer um mapa com o hemisfério sul em cima e o hemisfério norte embaixo, desde que eu respeite as formas e as distâncias, tá tudo ok, pode ser feito. Inclusive existem mapas desse jeito, a gente vai ter uma aula sobre isso, eu estou adiantando o assunto, né, mas é mais para frente, e a gente vai comentar esse assunto, tá? Eu acho até que a professora Fernanda já deve ter falado, né? Já deve ter falado. Né? Beleza. Então é o seguinte, então aqui nós temos as zonas polares acima do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico. Veja que eu estou falando acima e abaixo,
mas é por mera didática, apenas para facilitar, tá? E entre essas zonas polares, nós temos as zonas temperadas em amarelo. E as zonas temperadas, então quer dizer que aí, olha o erro que vem da palavra temperado. Quando a gente fala temperado, imagina um lugar de temperatura amena, que não é nem quente nem frio, né? É isso que a gente imagina, não é? Lê do engano. Temperado aqui, em termos globais, quer dizer simplesmente aqui predominam temperaturas médias. Médias em relação ao quê? Em relação à zona intertropical e em relação às zonas polares. E por temperatura média, não quer dizer que não tenha verões quentes e nem invernos muito frios. Porque eu posso ter aqui uma região onde a temperatura no verão seja extremamente alta e no inverno extremamente baixa. E a média seja uma média razoável, né? Eu posso ter aqui um lugar, vamos supor, temperatura média anual, 20 graus. Bom, 20 graus não é absurdamente quente, né? E também não é absurdamente frio, correto? Mas é uma média. E se a mínima de inverno for 0 e a máxima de verão for 40? Aí tu põe lá 0 mais 40 dividido por 2 dá 20 de média. Então, quando tu olha só a temperatura média, tu tem um olhar enganador. Tá? A média é simplesmente um cálculo para comparar com outras regiões. A temperatura média ela não dá ideia de como é o clima do lugar. Ao mesmo tempo que eu posso ter um lugar onde a máxima é 40 e a mínima é 0, e daí vai ter média 20, eu posso ter um lugar onde a média, a máxima foi, deixa eu pensar um pouquinho, 25, e a mínima 15. Eu somo 25 mais 15, dá 40, dividido por 2, dá 20 também. Então eu posso ter um outro lugar que a média também é 20, mas que a máxima e a mínima não são tão extremas. Então é um clima diferente daquele primeiro exemplo que eu te dei do 40 no máximo e o 0 no mínimo. Né? Então, as temperaturas médias em si, elas não mostram exatamente como é que são os climas dos lugares, mas elas dão uma ideia geral. E como a gente está olhando aqui um globo inteiro para falar de clima no mundo, a gente está tendo só uma ideia geralzona. Isso aqui é o geralzão, tá? Isso aqui é um esquema, tá? Isso aqui não é a realidade fiel. E quanto mais a gente detalhar a realidade, mais confuso vai ficar. Mas por que então é importante eu ver esse esquema aí, se não é a realidade fiel? Porque com base nele, na minha mente, é que eu vou entender mais ou menos como é que é o clima dos lugares. Depois eu vejo as outras características e daí eu tenho mais noção, uma noção mais precisa. Aí vamos ver aqui como é que é a coisa mais próxima da realidade, né? Tá vendo aqui, ó, que a zona tropical, tropical zone, né? Ela tá aqui em vermelho, mas veja que ela não é retinha, de acordo com a linha do Trópico de Capricórnio, de acordo com a linha do Trópico de Câncer, né? Ela apresenta aqui linhas que são sinuosas. Por quê? Porque aqui também vai depender de corrente marítima, vai depender também de relevo, vai depender também de florestas, de rios, né? Então, por exemplo, o tropical aqui deveria vir mais para o norte, no México. Por que não vai? Porque aqui no México eu tenho uma região muito seca. Mas por que eu tenho muito seco aqui? Né? Por que eu tenho muito seco aqui se tem um oceano dos dois lados? A gente não sabe, o mapa não está mostrando. Mas o interior do México é muito montanhoso. O México é conhecido por ser um país de vulcões. Vulcões que já estão muito inativos, mas tem muitos vulcões ali, né? Então tem muita área montanhosa aqui no México, tá? Então essa área montanhosa ela serve como barreira aos ventos que vêm do Oceano Pacífico, desse lado oeste, e aos ventos que vêm aqui do Oceano Atlântico, nesse lado leste, né? Então, portanto, o interior do México já é mais secão, já é mais seco, né? E aqui, no caso da norte da África, né, já tem um grande deserto, depois vai se estendendo aqui para o Oriente Médio, pega aqui várias regiões da Ásia, aqui na Austrália também bastante, né? Então, o que eu estou tentando mostrar aqui para vocês? Que quando a gente observa a realidade assim, a gente vê ela muito simples, daí a gente vai vendo em detalhe, vai ficando mais complexa. E quanto mais elementos eu levar em consideração, mais subdividido vão ficar os climas. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Basicamente, as regiões tropicais, o subtropical, que é uma coisa que está próxima do tropical, ainda é muito quente. Olha nós aqui, ó, nós estamos no subtropical.
Ah, então o nosso clima aqui é igual ao do norte da Argentina, que é igual ao Chile quase todo. Não. Nós estamos na zona subtropical. Aí, em função de outros elementos, o clima aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, vai se distinguir do clima lá no oeste da América do Sul, onde tem os Andes, vai se distinguir lá do sul da África, vai se distinguir lá do centro-sul da Austrália. Mas por que está tudo com a mesma cor? Porque nós estamos numa área de latitude parecida, mas não quer dizer que o clima seja tudo igual. Tá? O que a gente pode falar, então, com certeza aqui? O que nós podemos dizer é que o amarelinho, bege, vamos chamar isso aqui, né? Ele não é tão quente quanto o rosa grená aqui, ó. Disso a gente sabe. Tá, e o que a gente pode mais falar? Que o temperado verde, ele é mais frio que esse bege. Mas por que tem tanto temperado aqui no hemisfério norte e só um pouquinho aqui no hemisfério sul? Uma razão muito simples. Tá vendo aqui o que mais tem aqui no hemisfério sul? Água. Água. Tem poucas terras para ter esse clima temperado. A mesma latitude que está aqui no hemisfério norte, que é a mesma distância da linha do Equador, aqui no hemisfério sul, eu encontro só o extremo sul da América do Sul, que dá a Argentina aqui, pedacinho do Chile. Na África eu não pego praticamente nada. Eu pego o sul da Austrália e uma parte da Nova Zelândia. E deu, não tem mais nada. Então, o tipo de vegetação que eu vou encontrar aqui no hemisfério norte, a rodo de monte, vários e vários milhões de quilômetros quadrados, aqui no hemisfério sul eu vou encontrar bem pouquinho dela. Ah, mas que vegetação é? Calma que a gente chega lá. Agora, as regiões polares muito frias, né, que eu encontro aqui no Ártico, né, eu vou encontrar bastante aqui no hemisfério sul. Por quê? Porque aqui tem um grande continente no hemisfério sul, que está na calota polar, que se chama Antártida. Né? Legal? Então, só para vocês terem uma noção aqui de como as coisas podem... Tem uma base que é simples, mas pode ficar mais complicadinho, né? Biomas. O que são biomas? Biomas são grandes extensões de tipos vegetais. Não confundir com ecossistema, né? Ecossistemas geralmente são partes dos biomas. A gente às vezes ouve falar o ecossistema amazônico, o ecossistema do Pantanal. Pessoal, dentro desses biomas, o bioma da floresta amazônica, tem vários ecossistemas. Ecossistemas são partes. Ecossistema já é um conceito mais para biologia, né? Então não me arrisco muito a falar, mas é basicamente o seguinte, né? É um sistema ali natural onde funciona em equilíbrio. Se tu mexer naquilo, tu desequilibra o ecossistema. Eu vou dar um exemplo muito simples, né? Pega um lago, tá? Se eu começar a jogar muito detrito orgânico dentro desse lago, eu vou elevar muito as taxas de putrefação, de apodrecimento desse material orgânico, né? Eu posso acabar com as moléculas de ar necessárias que os animais daquele lago precisam, como, por exemplo, os peixes, né? Então, a poluição nada mais é do que uma carga de energia muito grande que eu levo para aquele ambiente, aquele ecossistema, ele não consegue processar. Ah, então por que está errado falar em ecossistema amazônico? Não é que está errado, é que dentro da Amazônia tem vários ecossistemas, entendeu? Se eu quiser falar em ecossistema amazônico, no sentido de que ela todo está em equilíbrio, faz parte de um sistema só, tudo bem, não está errado. Mas é que dentro da Amazônia tu tem o ecossistema dos rios, das serras, dos planaltos. A Amazônia ela tem diferentes níveis de relevo, entendeu? Tu pode alterar uma pequena microparte da Amazônia e o restante continuar funcionando, né? Então, é só para ter uma ideia de que bioma já é uma extensão muito maior com um tipo vegetal predominante. E dentro desses biomas, tem vários ecossistemas, tá? Então, aqui nós temos regiões climáticas mundiais, tá? Aqui já está um pouco mais complexo. Mas o que a gente observa aqui, né? Esse mapa está em inglês, então rainforest seria o que na língua inglesa eles chamam de floresta chuvosa, né? E floresta chuvosa nada mais é do que a floresta equatorial, ela é cortada pelo Equador. Então nós temos aqui a maior floresta equatorial do mundo, que é a amazônica, depois tem a floresta do Congo, e aqui no sudeste asiático nós temos principalmente esse arquipélago que é conhecido, arquipélago significa conjunto de ilhas, que é conhecido como Indonésia, tá legal? Só para a gente saber do que está falando, legal?
Tá certo chamar a Amazônia de floresta tropical também? Olha, errado não tá, só que não é preciso. Por quê? Porque a floresta amazônica ela é cortada pelo Equador. Ela não é uma floresta equatorial. Mas como ela também está entre as linhas dos trópicos, aqui e aqui, tá? Mais ou menos aqui e aqui, ela também é uma floresta dentro da área tropical. Então não está errado chamar de floresta tropical. Só que o mais preciso, mais definidor, seria equatorial. Tá? E aqui no litoral brasileiro nós temos uma grande floresta. Pô, mas é grande, mas é muito menor que a Amazônia. É, pessoal, que a Amazônia é gigantesca, né? Mas é uma grande floresta que vai de norte a sul no litoral brasileiro e se estende também para o interior, que é a Mata Atlântica, entendeu? Vejo que tem um similar aqui na ilha de Madagascar, tá? Só para vocês verem, então. Né? Grasslands seria o nosso cerrado, né? Seria aqui a savana africana, o cerrado brasileiro também é chamado de savana brasileira, tá? O que é isso? É um ambiente de árvores intercaladas por espécies herbáceas, por capim, tá? Capim alto, tá? Depois nós temos aqui o semiárido, que é o sertão nordestino. Aqui já são espécies cactáceas, árvores adaptadas à falta de água, né? Arbustos adaptados à falta de água. E depois o deserto, que daí na América do Sul nós vamos encontrar lá na costa oeste, que é aquele deserto famoso de Atacama, que ele é favorecido, ele é formado pela corrente marítima fria que vem aqui da Antártida. Agora, veja bem, o melhor continente para te estudar clima é esse aqui, ó, a África. Por quê? Porque como ele é um continente bem centralizado no globo, ele é mais ou menos como se fosse espelhado, né? Então tu tem a floresta equatorial aqui no meio, mais para o norte tu tem a savana, mais para o sul tu tem a savana. Mais para o norte tu tem o semiárido, mais para o sul tu tem o semiárido. Mais para o norte tu tem deserto, mais para o sul tu tem deserto. Né? Então ele ocorre mais ou menos na mesma gradação que existe do centro para o norte, existe a mesma gradação do centro para o sul. Né? Mas por que essa floresta equatorial do Congo aqui, tem um rio chamado Congo, ela não se estende aqui para o leste e não domina aqui? Porque aqui tu tem uma elevação, e sempre que tu tem uma elevação, tu tem menos chuva e tu tem uma barreira à extensão da floresta. A floresta equatorial, ela depende fundamentalmente do conjunto de rios. E aqui, como é mais alto, tu tem menos rios, né? Aqui nessa grande área baixa, tu tá cheio de rio descendo aqui, com muita água. E essa muita água, essa grande fonte hídrica, ela favorece a expansão da floresta. Já onde é mais alto, não. Ah, mas aqui do nosso lado não é. É sim. Olha aqui, ó. Ela vai até aqui, barra. Por que ela não chega no Oceano Pacífico? Porque aqui tu tem uma cordilheira dos Andes, em roxo. Que clima é esse roxo aqui, né? Aqui tu tem aqui, ó, seria quase um clima polar, né? Só que de montanha, tá legal? Seria esse aqui, ó. Polar de tundra aqui, por causa de montanha. Né? Muito frio. Legal? Vamos lá. Aqui tu já tem mais os tipos vegetais sendo descritos, né? Então, por exemplo, aqui é ambiente polar. Ambiente polar não tem vegetação, tem só gelo. Tá? Tanto que eles nem botaram a Antártida aqui, ó. Aí um pouco mais ao sul, tu tem a tundra, por aqui assim, ó, a tundra. O que é a tundra? Tu imagina um solo muito duro congelado. Um solo muito duro, que ele é congelado. Então as raízes das plantas não conseguem penetrar muito fundo. Tá? Ele vai ter uma camadinha superficial de poucos centímetros, onde as raízes das plantas vão conseguir descer. Logo, tu vai ter uma vegetação bem baixinha, bem rasteirinha, tá? E essa vegetação bem rasteira, bem ralinha, é a tundra. O que ela é? Sabe aquelas árvores que tem aquele musgo verde e tem umas manchas que a gente chama de líquens? Aquilo ali no chão, aquilo ali é a tundra. No máximo com os arbustinhos meio altos de umas plantinhas que parecem suculentas. Então não é uma vegetação rica em nutrientes por um gado numeroso. Tu não tem um gado numeroso ali. Tu não tem rebanhos e rebanhos de renas, de alces. Não tem. Por que eles vão pastar? Eles vão perder. Sem brincadeira nenhuma. Um animal solto nessas condições, em poucos anos ele morre de fome. Porque ele vai perder os dentes. Ele vai ficar raspando a dentição dele no solo duro e pedregoso. Com o tempo ele perde os dentes
dele morre de fome, porque um animal ruminante, um cervo, um veado, um alce, um boi, um mascarado, esses animais, esses tipos de bois, esses animais herbívoros aí de clima muito frio, eles precisam de pasto, né? E aqui tu tem um clima muito duro, né? Mesmo para eles, né? Que tem muita gordura e muito pelo, né? Então eles morrem de fome. Então, que tipo de animal aí os humanos vão ter como fonte proteica? No oceano? Focas, né? Leões marinhos, baleias, entendeu? Essa vai ser a fonte de proteína da população nativa desses locais. Mais ao sul surge a boreal. O que é a boreal? Pinheirinho de Natal. Pinheirinho de Natal. Então, a maior floresta do mundo, em extensão, é a floresta boreal que existe no hemisfério norte. Principalmente essa aqui da Rússia, ó, que é chamada pelo nome regional de taigá, ou taiga. Taiga soa mais portuguesa. Taigá seria mais do idioma russo, né? Então a taiga é a maior floresta do mundo. Ah, não é a Amazônia? A Amazônia seguramente é a floresta com mais árvores. Porque aqui tem trechos na Amazônia que tu não consegue atravessar, porque é uma árvore sobreposta na outra, é tudo junto, é tudo acumulado, entendeu? Então tu não tem como caminhar, tu não tem como se deslocar. Entendeu? É tudo fechado, mata fechada. Então seguramente a Amazônia é a floresta mais densa do mundo, tá? De maior quantidade de árvores. Aqui tu tem a maior área coberta por matas, é diferente. Então, quando tu fala assim de um modo bem simplista, a maior floresta do mundo, tu está pensando, normalmente a gente pensa na área que ela ocupa, aí seria essa floresta boreal aqui na Ásia, né, que pega principalmente a Rússia, mas também se estende aqui para o norte desses países nórdicos da Europa, Finlândia, Suécia, Noruega, etc., né? E tem também uma grande floresta dessas no Canadá e no Alasca, que pertence aos Estados Unidos aqui, tá? Ela também é chamada de floresta de coníferas. Por que coníferas? Porque advém do nome cone. Por que cone? Porque, imagina, é um cone, né? O pinheirinho forma um cone, né? Mais ou menos como se fosse uma casquinha de sorvete invertida, correto? Um cone, pinheirinho, né? Então é o tipo de. A forma predominante das árvores, mas claro que tu não tem só um tipo de pinos lá, tu tem vários tipos de pinheiros, né? Entendeu? Aí a gente vai mais para o sul e encontra a floresta de folhas caducas. Caduca dá a ideia de que é uma coisa que está meio caindo, né? Exatamente. Porque quando chega a mudança de estação, quando chega o outono e vai se adentrar numa estação mais seca do inverno, que vai chover menos, as árvores precisam perder menos água. E como é que elas vão perder menos água? Perdendo as folhas. Por quê? Porque elas transpiram pelas folhas. Então, se elas perderem as folhas, elas retêm mais água. Por isso, essas florestas de folhas caducas, ou se quiserem chamar caducifólias, elas predominam aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, na Europa, parte da Rússia, China, etc., né? Tem também aqui no hemisfério sul, mas menos, né? Aqui no Chile, na África deveria estar marcado aqui, não está clara essa cor, na Austrália, tá? E depois a floresta subtropical úmida, que é onde nós estamos aqui no interior do sul do Brasil, entendeu? Tem também aqui na Austrália. Eu pulei aqui as estepes. Estepes ou capoeira, né? Arbusto, mato, né? Isso daqui sabe aquele filme de cowboy que aparece o cara andando ali naquela vegetação mais ou menos seca, que só tem os morros pelados e só uns arbustinhos assim meio isolados? Isso é estepe. A estepe, ela é uma vegetação de transição perfeita aqui, ó, entre o deserto no norte da África e a savana aqui, que já apresenta algumas árvores que nem no interior do Brasil. Então é uma vegetação de transição, tá? É quando começa a aparecer uns arbustinhos. Indica que tu está saindo da área muito seca, indo para uma área que começa a surgir muita água. O problema é que durante muito tempo a ampliação das pastagens para a criação de gado aqui no norte da África fez com que o gado acabasse absorvendo quase toda essa vegetação estépica. E daí o que acabou acontecendo? A fonte de umidade secou e o deserto começou a avançar.
Agora eles estão com um projeto muito grande de reflorestamento dessa região intermediária aqui da África, ao sul do deserto do Saara. É uma região conhecida como Sahel, ou numa pronúncia mais típica deles, Sahel, né? Por que é importante reflorestar ela, mesmo que seja só com os arbustinhos meio pobres? Porque isso aqui retém o avanço das dunas. Porque aqui tu tem expansão do deserto através dos ventos. Daí tu retém a expansão das dunas. Isso aí foi uma economista africana interessada em meio ambiente que teve essa ideia, né? Uma ideia simples, mas difícil de executar. Por que difícil de executar? Porque tu tem vários países diferentes com interesses políticos diferentes, com tribos, né, que muitas vezes não se entendem entre elas, tem conflitos. Então, para te articular um plano comum entre eles, fazendo todo mundo operar junto, só com apoio de organismos internacionais. E quem apoiou nesse caso aí foi a ONU. Na verdade, a ONU serve como um intermediador. A gente tem muita crítica à ONU, às vezes ela não funciona como a gente imagina que deveria, né? Mas em vários outros casos ela é muito importante, viu? Em conflitos, guerras e muitas vezes catástrofes naturais. E nesses planos aí que visam educação e meio ambiente, ela tem ajudado muito. Né? Então, essa economista africana, ela bolou esse plano, a ONU ajudou a executar, e eles estão plantando aqui entre vários países para evitar o avanço do deserto. Isso aí vai permitir com que a umidade retorne, e eles vão ter que criar o gado em áreas mais contidas, né? Porque daí tu cria em áreas muito amplas, daí tu vai tirando as matas, plantando pasto, e o pasto ele absorve mais água, né? Porque ele fica totalmente coberto no chão, e daí seca as fontes de água do subsolo, e já fica o solo todo mais seco, não tem mais árvore, e o deserto avança. Bem difícil isso. Né? Só deixa eu me orientar aqui, que eu estou com uma dúvida de horário. Só um pouquinho, deve ter entrado alguém aqui. Às 8h05, beleza. Como mudou o horário, não ficou gravado na minha mente claramente ainda, né? Qual que era... Tá, beleza. Então é o seguinte, aqui estão os biomas brasileiros. Vou falar especificamente de Brasil, tá? Aqui tu tem um bioma da Amazônia. Alguns chamam de ecossistema, eu falei no início da aula que não está errado, né? Só que não é tão preciso, porque dentro da Amazônia tem vários ecossistemas, tá? Depois tu tem aqui em amarelo do Cerrado, que também é chamado de savana brasileira. Aqui nesse amarelão, pessoal, é onde está a expansão da grande e moderna agricultura brasileira, tá? Entendeu? É aqui que se expande basicamente o agronegócio brasileiro. Tá? Então, obviamente que quanto mais áreas cultivadas aqui, menor é a área do Cerrado. Portanto, é necessário ter um plano aqui, e existe legislação para isso, né? De expansão controlada, ou seja, tu tem uma propriedade, tu pode explorar 40% dela, 60% dela, dependendo da área onde tu está localizado a tua propriedade. Né? A Mata Atlântica, veja bem aqui que ela ocupava, isso aqui obviamente é um mapa da área original dessa vegetação, né? Não é mais toda ela assim. A Mata Atlântica, por exemplo, pegava todo o norte do Rio Grande do Sul, praticamente toda Santa Catarina, praticamente todo o Paraná. Então quer dizer que era tudo floresta? Sim, com algumas manchas de campos. Algumas manchas de campos. Tá? São Paulo também é um estado com muita Mata Atlântica. Né? A Minas Gerais está aqui, tem a parte leste de Minas Gerais, que é chamada de Zona da Mata Mineira. E os litorais brasileiros, Rio de Janeiro, Espírito Santo, boa parte da Bahia, vejo que o litoral nordestino é uma área original de Mata Atlântica, ou seja, é uma área úmida. E a maioria da população nordestina, praticamente 90% dela, está nessa área aqui. Né? O semiárido, que está aqui dentro, que é onde predomina a vegetação de caatinga, que é uma vegetação adaptada ao clima semiárido. Tem cactos, mas também tem espécies de árvores e arbustos, cujas raízes são bem prolongadas para o fundo para captar água subterrânea. Aí na metade sul, na verdade um pouco mais da metade do Rio Grande do Sul, né, tu tem o pampa. O pampa é um tipo de vegetação de campinas, né, campinas.
ou um sinônimo que é prados. Prado é sinônimo de campo. Né? Lá naquele prado. Conjunto de prados, o conjunto de campos são chamados de pradarias. Não confundir com padaria, o nome é parecido, né? É pradaria, com PR, tá? Então, isso daqui, ó, que está começando aqui no Rio Grande do Sul, pega todo o Uruguai e boa parte da Argentina. Boa parte da Argentina. Depois, na metade sul da Argentina, já começam as estepes da região da Patagônia, que já é mais seca, né? Tá legal? E essas pradarias aqui, que tem razoavelmente bastante na América do Sul, na América do Norte é que elas vão predominar, né? Que é aquela vegetação do centro dos Estados Unidos, tá? Legal? Então, esses aqui são os principais biomas brasileiros. Alguns vão dizer assim, mas cadê aí a mata de araucária? A mata de araucária, ela se acha misturada dentro da Mata Atlântica em áreas mais elevadas. Então, ela não constitui por si só um bioma, né? Ela faz parte do bioma da Mata Atlântica. E eu já ia me esquecendo aqui, ó, a vegetação mais típica do Brasil é o Pantanal. Não é a Amazônia? A Amazônia é um tipo de floresta equatorial que também tem similar na África e na Ásia. Claro que as espécies vegetais não são as mesmas, mas existe um tipo de bioma similar, né? Parecido. Já o Pantanal, não. O Pantanal é único. Pantanal, pessoal, se a gente sobrevoasse ele no final do verão, né, o que nós veríamos olhando para baixo? Nós veríamos um lago. Não veria vegetação. Nós veríamos um lago que é um verdadeiro mar interior maior do que Portugal, Bélgica, Holanda, juntos. E daí, quando chega o final da estação chuvosa, que ainda está cheio, depois começa a estação seca lá no inverno, final do inverno, é que isso aqui some. Mas está tudo úmido, cheio de rios caudalosos e tal. Né? E o Pantanal é um complexo de vegetação, né? Porque ele tem florestas, tem campos, tem espécies aquáticas, tudo misturado. Né? Então é a coisa mais singular, mais diferente do resto do mundo que tem no Brasil e na Bolívia, vizinha aqui, mas a maior parte está aí no Brasil, tem um pouquinho no Paraguai e na Bolívia, é o Pantanal. Né? E assim, ó, eu fui para lá uma vez, tá? Quando eu era garoto, eu ouvia falar muito da pesca predatória e da caça ao jacaré. Aí começaram os planos de conservação. Aí eu fui, agora depois de adulto, né? Aí eu fui para lá. Eu me apavorei com a quantidade de jacaré que eu vi. Mas assim, ó, era tanto que a gente descia do ônibus, excursão, os bichos nem se mexiam. Claro, a gente não ficava perto, né? Mas eles nem se mexiam. Eles estavam assim, porque eles entravam naquela. Que daí o que acontece? Quando termina a estação chuvosa, que é quando dá para te visitar, né? Senão tu fica no meio da chuva e não vê nada. Daí baixam as águas, formam vários laguinhos de água empoçada. E esses laguinhos, os peixes ficam represados. O jacaré, ele entra ali, abre a boca, já pega um monte. Não precisa se esforçar para conseguir alimento, né? Tanto que eu vi uma cena assim, uma capivara do lado do jacaré, eu pensei, fiquei com uma. Fiquei assim, filmando um tempão, né? Pensei, vou ver uma cena agora de Animal Planet, né? Vai acontecer uma tragédia aqui, uma caça e tal. Eu fiquei acho que uns 5 minutos ali, eu desisti de filmar, porque não acontecia nada, o jacaré não tá nem aí pra capivara, de tanta comida que ele tinha. Ele não precisava lutar para conseguir alimento. Bastava entrar num laguinho lá, ele conseguia. Então aqui são algumas figuras desenhadas. Isso aqui é desenho, pessoal. De um cara, se não me engano, no século passado, né? Que ele pintou isso aí. Ó. Ele desenhou, aliás, isso aí. Ó, à mão. Né? Óbvio, desenhou à mão, óbvio. E aqui, por exemplo, tem um ambiente florestal junto aos rios da Amazônia. Então é assim, tu tem muita árvore que no período de cheia ela fica inundada, fica debaixo d'água, só com a copa das árvores para fora, entendeu? Então um ambiente amazônico próximo aos rios. Já quando tu vai subindo, se distanciando dos rios, tu encontra as maiores árvores, como a seringueira, né? Que pode chegar a 30, 40 metros de altura. E aqui, por exemplo, é uma atividade típica da região, que hoje em dia já não é mais comum, né? Que é a atividade do seringueiro. Ele corta, aqui ele faz vários cortes na árvore, e junto a um corte principal, e coloca a caneca aqui. Aí ele pega o látex da seringueira, que é a seiva, para depois ferver e produzir a borracha natural.
A borracha natural era o grande eixo da economia da região amazônica no século XIX. Aí, quando surgiu a exploração comercial, industrial do petróleo, e foi desenvolvida a borracha sintética a partir do petróleo, muito mais barata do que essa atividade extrativa natural aí ela entrou em declínio. Mas a borracha natural ainda pode ser obtida, mas a preço de ouro, né? Modo de dizer, claro, muito cara, porque é uma atividade que não é feita em larga escala, então ela se torna mais cara, a atividade artesanal. Aqui à direita vocês têm a paisagem típica da Caatinga, né? Ou seja, vocês têm cactos, cactáceas, e tem essas árvores aqui, ó, que são bastante espinhentas. Então o vaqueiro típico da região, o cara que cavalga aí no meio, ele tem que usar uma roupa de couro para proteger ele, porque senão ele se corta, né? Se corta. Tem muito espinho aí, certo? E são espécies adaptadas à falta de água, chamadas de xerófitas. Xerofitismo é quando adaptado à falta de água. Higrófila é quando é adaptado à abundância de água, né? Pode chamar de higrófila, higrófita, pode chamar de xerófila ou xerófita, tanto faz, tá? E aqui, diferente, já é uma foto bem antiga, do cerrado, né? Ou seja, que tu tem árvores separadas pela relva, pelas espécies gramíneas, né? Legal? São coisas diferentes aqui, legal? Então isso aqui é a típica savana, só faltam leões, rinocerontes, girafas e etc. aqui no meio, né? Só que no Cerrado brasileiro não tem essas espécies animais. Dava para colocar? Dava. Mas e aí, vai colocar para quê? Só para bonito? Vai depois formar parques naturais, conservar? Tu vai correr atrás de caçador que está fazendo caça ilegal? Complicado, né? Sem falar que tu vai colocar ali espécies animais que vão entrar em conflito com as espécies locais. Então esse negócio de levar a espécie de um lugar para outro que acha bonitinho, depois dá um baita transtorno. A Austrália pagou um preço altíssimo por isso, porque levou o coelho para a Austrália e se tornou uma praga, que não tinha animal que caçasse o coelho, e o coelho começou a comer, a competir com as espécies locais que eram menos competitivas. E eles tentaram de tudo para acabar com o coelho acabou se autocontrolando devido à superpopulação, que a população de coelhos cresceu, começou a faltar alimento para eles ficaram fracos, adoeceram, e daí começaram a morrer de doenças próprias dos coelhos e tal. Então, mas assim, um baita de um transtorno levar uma espécie de um lugar para outro. E às vezes, pessoal, não é só bicho grande. Pode levar uma fruta de um lugar para o outro, que tem ali pode estar meio apodrecida, tem uma larva ali, e tem uma mosca que tu leva para outro lugar. E essa mosca se reproduz como uma praga, né? Tem insetos, moluscos, que estão no Brasil que não deveriam estar, né? E que geram problemas. Aqui no sul tem o javali, que trouxeram da Europa, né? Que é um animal extremamente perigoso e violento, né? E que não é do nosso ambiente. Então aqui só para efeito de comparação, né? O gaúcho típico, né? Com a sua bombacha e tal, nos campos abertos. Mas na Caatinga, o vaqueiro tem que usar uma roupa de couro. Pô, mas o cara não sente calor com isso aqui, com a manga até aqui assim? É necessário para não se cortar. E num ambiente quente e seco, a roupa não é tão quente, porque onde é mais úmido, como no Pampa, aí a umidade dispersa no ar leva o calor até a pessoa. Nunca repararam que lá no Oriente Médio, os caras com aqueles turbantes, com aqueles véus até o chão lá, os caras não devem estar morrendo de calor ali dentro? Aí que tá dentro da roupa, às vezes é mais fresquinho que do lado de fora, porque no calor seco tu não tem a umidade do ar que te leva o calor até ti, né? É o sol direto batendo na tua pele. Então, se tu tá protegido com uma manta, com uma coisa, dentro daquilo ali tu não tá tão quente que se estivesse lá de fora tomando sol direto. É diferente do calor úmido, como aqui no Pampa. Tá? Porque aqui o cara pode estar com roupa, sem roupa, ele vai estar sentindo calor igual, né? Porque a umidade no ar vai te transportar o calor. Esses aqui não são os biomas, são ambientes de transição. São coisas que tem entre um ambiente e o outro. Então aqui tem a Caatinga, aqui tem a floresta amazônica. Na natureza tu não tem uma linha imaginária, uma linha reta, que tu tá com o pé aqui, passa o pé para cá, já muda tudo de repente. Não. Tu tem uma coisa que vai mudando gradualmente. E aqui na altura do Maranhão, Piauí,
tem um tipo de vegetação que é uma transição entre o seco, o semiárido e o superúmido da Amazônia, que são os cocais. Daí tem várias espécies de coqueiros e palmeiras. Tá? Mata dos cocais. Aqui está escrito buritizal, porque são os buritis, mas tem outros tipos de coqueiros. Tem uma mata de cocais típica. E, claro, daí sim nós encontramos na região sul, no norte do Rio Grande do Sul, aí na região de vocês, no interior de Santa Catarina, no Paraná, a espécie de pinheiro típica da região, que é a mata de araucária, ou mata de pinhais, se vocês quiserem chamar. É uma outra mata que não é um bioma próprio, tá? Ela se acha no meio de um bioma da Mata Atlântica ou Floresta Tropical, como vocês quiserem chamar. E aqui nos litorais brasileiros? Olha, em toda essa extensão, pode ser encontrado, pode ser, não quer dizer que vai ser encontrado, o mangue. O mangue, ele é um tipo de vegetação que ele recicla nutrientes, né? Então, o ambiente de mangue geralmente é um ambiente fétido, né? Meio fedorento. E muita coisa sendo decomposta ali. Mas, ao se tirar o mangue, que ele geralmente está nas desembocaduras dos rios, onde eles terminam, esse material orgânico, que ele recicla, vai direto para os oceanos. E daí as praias ficam todas com lodo e mal cheirosas. Então, muitas vezes se tira o mangue de certas áreas, na foz dos rios, e daí as praias começam a perder seu valor turístico. Por quê? Porque elas começam a ficar mais sujas. Por quê? Porque os detritos orgânicos, não só humanos, mas animais também, que seriam decompostos aqui, eles vão direto para o oceano. Né? Isso aí é um problema. Aqui, novamente, a mata de cocais, desenhada dessa vez, e aqui o cerrado, desenhado também, né? Pelo mesmo sujeito, o Percival, que era um peruano que se naturalizou brasileiro. Tá? Isso daqui, ó, é uma exceção, tá? Isso aqui está lá na região da Amazônia, lá em Rio Branco, capital, né, de Roraima, lá no norte do Brasil. É uma exceção, não é o normal da Amazônia, tá? Mas existem áreas de Campinas dentro do. Por isso que eu te falei que dentro do bioma amazônico é possível encontrar ecossistemas diferentes. Tá? Ao mesmo tempo que tem isso na região amazônica, tu também tem isso. São regiões totalmente alagadiças, com árvores submersas. Né? Isso daqui, pessoal, olha só, não vai dar para eu falar agora, tá? Mas é um gráfico de um exercício. De um exercício. Tem dois materiais para vocês baixarem lá no Moodle. Um deles são esses slides e o outro é um texto. No final desse texto tem um exercício. Tá? Mas eu vou só dar uma prévia para vocês. Ó. Nessa coluna aqui, nós temos a temperatura média dos lugares. Nessa coluna aqui, nós temos a precipitação, índice de chuva. Aqui nós temos o zero marcando o Equador, 0 graus de latitude. E daqui para cá nós temos a latitude aumentando até o Polo Norte. Então isso daqui que vocês estão vendo é o hemisfério norte, porque vai do Equador ao Polo Norte. Do Equador ao Polo Norte. É o hemisfério norte. Não está o hemisfério sul aqui. Então ele quer saber, né, que tipo de ambiente tu tem no número 1, que tipo de bioma tu tem no número 2, que tipo de bioma tu tem no número 3, que tipo de bioma tu tem no número 4. Ah, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou deixar vocês quebrando a cabeça. Na próxima aula eu explico, tá? É um dos exercícios mais difíceis que eu já encontrei. É por isso que eu botei ele aí, tá certo? Aí na próxima aula eu comento isso aqui. Eu quero mostrar um negocinho aqui para vocês que eu coletei que está acontecendo agora na Califórnia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que está esse negócio aqui? Aqui, ó. Vamos ver isso aqui. Português. Sugar Fire. Parte do incêndio do complexo Beckworth, da Califórnia, começou em 2 de julho e está se expandindo dramaticamente. Ou seja, já faz 10 dias. Né? Vamos dar uma olhadinha nas fotos? Olha aqui, ó, o que está acontecendo. Esse tipo de ambiente, tá?
floresta de coníferas, mas num clima extremamente seco, fora da estação chuvosa, obviamente, né? Os bombeiros não dão conta, já é o terceiro ano que isso aí está acontecendo. Acontece na Sibéria também, na Rússia. E o problema é que lá as pessoas fazem as casas no meio das árvores, né? E não é floresta subtropical úmida, como é aqui a Mata Atlântica, a floresta tropical que nós temos, que tu faz uma casa no meio das árvores, é difícil dar esse fogaréu. Porque lá é seco, seco mesmo, né? Não é seco de não ter água, eles têm água de rios, eles têm água de montanha, eles têm grandes reservatórios. Mas fora da estação chuvosa, os caras não têm chuva. É seco. Não cai nada de água. A água que eles têm vem de montanha, entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Carga elétrica, pegando na rede elétrica. As fotos mais impressionantes do ano passado. Eles não dão conta, cara. Então, às vezes, olha só que louco isso. Eles têm uma estratégia que eles chamam de backfire. O que é backfire? Fogo das costas, né? Quer dizer, o fogo está avançando para um lugar, tem uma cidadezinha do lado de cá, uma vila, então eles queimam aqui. Porque eles queimam. Eles provocam mais incêndio, por quê? Porque daí o fogo encontra uma área já queimada, ele não se expande. Não tem mais nada para queimar. Só que daí é um fogo controlado, eles chamam. Eles fazem pequenos incêndios, não é o caso aqui, que estão jogando água, mas eles fazem pequenos incêndios para aquela área ser uma barreira à expansão do fogo. Eles fazem pequenos incêndios e apagam eles, né? Claro, né? Eles deixam queimar uma determinada área e apagam. Aí formam um cinturão de área queimada para o fogo não se expandir. Só que eles não têm como fazer isso num estado inteiro. O estado da Califórnia é grande, entendeu? Opa. Cliquei errado aqui. Aqui. O cara está tentando limpar um incêndio sozinho, né? Em torno da casa dele, né? E uma vez eu participei de um treino de brigada anti-incêndio. Porra, cara, nunca suei tanto. Porque é um trabalho intenso, né? O trabalho de bombeiro é um dos trabalhos mais difíceis que tem. E físico, estou falando, né? Eu fiz isso 20 anos atrás. Mas só um dia, né? Para uma empresa que eu trabalhava. E é muito, muito difícil, viu? E quando o fogo não precisa estar perto de ti. Pode estar até alguns metros distante. Tu está torrando de calor. É bem difícil. Ele joga esse pó químico aqui para tentar aplacar chamas, né? E basicamente isso em casa de madeira, né? Porque nos Estados Unidos a madeira é mais abundante de reflorestamento, né? E o que acontece? As casas são muito de madeira, né? Em algumas regiões que tem mais barro, Nova York, Costa Leste, tu vai ter edifícios com tijolos. Mas a maior parte das casas do interior dos Estados Unidos, casa popular, é tudo de madeira. Trágico, né? Não acaba mais. Não acaba mais. Onde é que eu estava? Ok. Então, interromper para a apresentação. Então é isso aí, pessoal. Tentem fazer o exercício lá, tá? E daí na semana que vem a gente comenta ele, beleza? Então por hoje é só, e é isso aí. Um abraço para vocês aí. Tchau, professor. Tchau, tudo Tchau, bom? professor. Boa semana. Boa semana para vocês. Tchau.